Hello, sétimo ano! How are you today? Eu espero que vocês estejam fine. Welcome to English Class. Bem-vindo a mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Do capítulo 7. E hoje nós vamos ver grammar, a gramática, language use. Open the book, the page 6. Abra um livro de vocês na página 6. E aí nós começamos com past continuous, ou seja, passado continuado, passado contínuo. Então, antes de ver aqui no livro, eu vou logo explicar aqui. Past continuous, passado, nós vamos estudar mais uma vez o verbo to be, tá certo? Só que o verbo to be no passado. Quem lembra como é? É was e were, certo? E aí vocês têm que saber quando é que vai utilizar o was, quando vai utilizar o were. Vamos relembrar só. I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. E o contínuo é o verbo acompanhado de ing. Então, aqui eu coloquei uma frase, ó. She was speaking English fluently. Ela estava falando inglês fluentemente. Ela estava falando inglês fluentemente. Aí, essa frase está na forma afirmativa. Na forma negativa, só é acrescentar o que? O not depois do verbo to be. Então, she was, ou então vocês podem fazer na forma abreviada, she wasn't speaking English fluently. Ok? Forma interrogativa, faz o quê? Inverte, sempre é a mesma coisa. Então, vai ficar was she speaking, e aí, restante da frase, não pode esquecer do sinal de interrogação. Então, aqui no livro tem assim, ó, look in this sentence, in the past continuous, and complete the rule about the structure of this verb tense. Significa assim, olhe a frase no passado contínuo e complete a frase sobre sua estrutura no tempo verbal. Preste atenção nas palavras em negritos, nos verbos em negritos. Então, tem aqui, Sander pair was encouraging other brave birds to take the plunge. Então, como eu disse a vocês, tem o was, que é o que? O verbo to be, e tem o verbo acompanhado de quê? ing. Então, the past continuous is formed by the verb, é formado pelo verbo be, coloquem aí, be, no passado, que é was e were, e o verbo principal terminado em ing, coloquem aí, ing. Agora, 2, leia sobre o uso do past continuous. Qual dessas frases da atividade 1 nós usamos o past continuous? Então, não vou ler, né? Vocês podem marcar o primeiro aí, que quer dizer que diz que alguma coisa estava em progresso particular no passado. E aqui nós temos os exemplos que eu dei aqui a vocês. Afirmativa, negativa e interrogativa. E aí agora nós temos when versus while. A gente vai fazer uma estrutura de uma frase agora bem maior. When, preste atenção, viu? When significa quando e o while significa enquanto. Então, como é que vai ser essa frase? Vai ser assim, Por exemplo, vou dizer logo em português, depois eu coloco em inglês. Ela estava falando inglês fluentemente quando estava nos Estados Unidos. Aí quando estava, eu posso colocar aqui, when, quando, she, como estava? She were, né? She was, estava in USA. Quando ela estava nos Estados Unidos, certo? Então, aqui, eu usei o when, e aí o verbo, ele tá no passado. Esse estava aqui, ser no passado.
no passado normal. E quando eu utilizo while, a outra frase também vai estar com o present continuous. Por exemplo, ela estava falando inglês fluentemente while, enquanto she was studying. Enquanto ela estava estudando, study. Quando ela estava estudando, in the course, vamos, um exemplo, no curso. Quando ela estava no curso, certo? Fica bem louco aqui, mas a gente vai ver outras frases. Vamos às activities. Aqui, complete os espaços dos parênteses com o past continuous. Então, gente, aqui vocês vão olhar quem é a pessoa, vai colocar was ou were e o verbo aqui, ó, acompanhado de ing. Não tem muita regra, não. Só é colocar ing, pega o verbo. Se o verbo ele terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, no caso aqui de swim, aí vocês vão colocar, acrescenta mais um M e coloca ing, certo? Então, vamos ver aqui a letra A. The cowboy, cowboy não é ele? Então, vocês vão colocar was reading. The boys, não é eles? Então, vocês vão colocar were swimming. E assim vai, ok? Vamos ao 2. Vocês vão olhar as figuras e vão completar as frases com os verbos no passado contínuos, no passado e no passado contínuos, usando esses verbos aqui da caixa. Então, vamos lá, vou responder com vocês. The little girl, vamos lá, was watching TV, her mom was dying. Façam aí. The man was talking, when rang. Coloque aí, rang. Troca esse I por A, certo? Letra C. The kids were playing in the playground while it was raining. E aqui da número 3, vocês vão... last night the lights went building. Escreva sobre as pessoas, o que elas estavam fazendo nesse momento. Ontem, quando as luzes apagaram nas construções. Use as expressões da caixa para ajudar vocês. Então, vocês podem fazer assim, ó. Por exemplo, quem é que estava lavando os pratos aqui? Era ele, não era? Os dois, aliás. Mas bota ela. Um estava secando, o outro estava lavando. Dry é secar, certo? E aqui, ó, wash. Aí vocês traduzem. Wash the dishes. Então, vocês vão fazer. She was washing the dishes. Certo? Não esqueça. Do verbo to be, pega esse primeiro aqui, que ele é o verbo, e coloca o ing. Certo? Façam essas frases. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Manda pra mim. E até semana que vem com mais uma aula de... Ah, não, gente. Ainda tem mais atividades aqui, ó. Ah, tem essa aqui. Só essa. Dos 5 a gente deixa. Olhe as figuras e escreva frases usando o present, o past continuous ou o simple past. E o simple past. Então, ó. Peter... Vocês vão colocar assim, ó. Peter estava ouvindo música enquanto Mary estava lavando os pratos. Aí vai ser Peter was listening to music while Mary was washing the dishes. Letra B. Primeiro faz em português, certo? E aí você passa para o inglês para vocês não ter dúvida nenhuma. Só me perguntar, que eu ajudo vocês a responder essa. Então, façam essa atividade aqui até a 10, tá? Da página 10, o número 4. E até semana que vem com mais uma aula de inglês, se Deus quiser. Bye, bye!